Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 17, o mesmo capítulo que nós lemos ontem, mas hoje nós leremos a partir do versículo 8. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 8. Inclusive, quem é que estava aqui, gente, no devocional de ontem? Falamos sobre a provisão sobrenatural de Deus na vida do profeta Elias. Eu tenho certeza, se você esteve aqui ontem, Deus falou ao seu coração. Thiago, perdi o devocional de ontem, como é que eu faço? Fica tudo salvo aqui no canal e você pode revisitar e até maratonar os devocionais que estão salvos aqui desde o dia 2 de janeiro. Tem muita coisa disponível e eu tenho convicção, o vídeo que você clicar, Deus vai usar para te abençoar. É muita gente, trazendo um feedback. Thiago, olha, Deus falou comigo, foi uma confirmação, foi uma resposta, foi uma direção de Deus, mexeu com o meu coração, o Senhor transformou minha vida e toda a honra e toda a glória ao Senhor por aquilo que tem sido gerado aqui através dos devocionais e desse nosso compartilhamento diário de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, gente, deixa um like nesse vídeo e vamos para o primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante. Olha o que diz. Então o Senhor disse a Elias, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom, porque eu dei uma ordem para que uma viúva que mora ali lhe dê alimento. Olha só, nós lemos ontem que Elias emite uma palavra sobre a nação de Israel, de que não choveria na nação de Israel até segunda ordem. Né? Essa segunda ordem dura cerca de 3 anos e meio. 3 anos e meio sem chuva, gente, leva a nação a ter uma escassez muito grande. E por Elias ter dado essa palavra ao rei Acabe, que era o rei de Israel na época, ele acaba pagando o preço de ser perseguido por Acabe e por sua esposa Jezabel. Então Elias tem que fugir e tem que se sustentar, ele tem que comer e beber. Deus fala para que Elias vá para um riacho junto a Querite. Ali ele bebe água daquele riacho e, por uma provisão sobrenatural, Deus envia corvos pela manhã e pela tarde com alimentos para dar a Elias. Acontece que, devido à escassez de chuvas, aquele riacho vem a secar. Então Elias, ele agora é direcionado pelo Senhor para outro lugar. Essa informação da seca está no versículo 7. Olha só. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então, como não chovia, o riacho secou e Deus então fala para Elias agora ir para outro lugar, para outra cidade, uma cidade chamada Sarepta. Agora vem um detalhe interessante aqui. Sarepta era uma cidade que, se fosse nos dias de hoje, ela está localizada na região do Líbano. Naquela época era uma cidade fenícia, uma cidade fora do território de Israel. Então, Elias vai para fora de Israel e provavelmente aquela viúva era uma viúva estrangeira, ela não era israelita. Então, olha que coisa interessante. Deus usa primeiro corvos para alimentar Elias, né? Depois ele usa uma estrangeira para alimentar Elias. Sempre nessa dinâmica de Deus usar situações improváveis. Isso mostra que nós nunca podemos fechar as portas da possibilidade, porque o Deus que é sobre nossas vidas, ele tem incontáveis, infindáveis formas de nos abençoar das maneiras que nós menos esperamos. Deus pode usar para prover na nossa vida. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma outra dinâmica espiritual que é revelada aqui no texto. Olha o que Deus fala com Elias. Vá para Sarepta, perto da cidade de Sidom, porque eu dei uma ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Então Elias está em Querite, quando ele recebe essa palavra. Deus fala, vá para Sarepta, porque lá em Sarepta eu já falei com uma viúva que ela vai te sustentar. São duas pessoas em lugares diferentes e Deus está conectando as duas pessoas através de uma palavra. Isso aqui não é algo incomum na Bíblia, gente. Por exemplo, o rei Saul, quando ele ainda era jovem, quando ele nem era rei, ele perde, na verdade, ele cuidava das mulas do seu pai. Ele perde essas mulas, ele sai a procurar essas mulas, ele acaba batendo na porta do profeta Samuel. E Deus já havia falado com o profeta Samuel, vai bater na sua porta aquele que vai ser o próximo rei de Israel. Então, quando Samuel vê a Saul, ele já sabe que Saul seria o próximo rei de Israel. Se fosse nos nossos tempos, eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive, de eu ter o mesmo sonho que uma outra pessoa teve, num lugar completamente diferente.
No meu caso, foi até a pessoa que me ligou para contar o sonho, quando foi ver, cara, eu tive esse mesmo sonho que você teve. Por que que Deus faz isso, Tiago? Os motivos são diversos. Muitas vezes é para confirmar uma direção no seu coração, muitas vezes é para fortalecer a sua fé, muitas vezes para te dar uma clareza, um entendimento. Então você já pode ter passado por essa situação de sonhar algo e alguma pessoa num lugar totalmente diferente, num contexto totalmente diferente. No meu caso, foi até uma pessoa que há muito tempo não tinha comunicação e a pessoa teve o mesmo sonho que eu. Então Deus, através daquele sonho, ele pôde confirmar uma determinada situação nas nossas vidas. E olha que coisa interessante. Quando Deus fala com Elias, Elias vai para Sarepta e o versículo 10 até o 14 nos traz um princípio espiritual que eu preciso que você aprenda isso aqui hoje em nome de Jesus. Não pode passar o devocional de hoje sem aprender o que eu vou ensinar a partir dos próximos versículos. Olha só, verso 10. Elias foi a Sarepta e quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: "Pode me dar um pouco de água para beber, por favor?" E enquanto ela ia buscar a água, ele disse: "Traga também um pedaço de pão." Mas ela respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição, e depois meu filho e eu morreremos." Atenção aqui agora, gente, verso 13 e 14. Elias, porém, disse: "Não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar a chuva." Olha só. Deus fala com Elias para ir para Sarepta, porque uma viúva iria sustentá-lo. Elias chega em Sarepta. Na porta da cidade tem uma viúva que está ali catando gravetos. Aí ele fala com essa viúva: "Olha, prepare um pouco de pão, uma bebida, né? Um lanche, faça um lanche, uma refeição para mim." Aí a viúva fala com ele o seguinte: "Elias, eu sou uma viúva e, na verdade, só tenho um pouquinho de ingrediente lá em casa. Esse ingrediente aqui eu preparei porque eu vou fazer uma refeição para mim e para o meu filho. É a última refeição que a gente tem. Depois daqui a gente não vai ter nada para comer e nós vamos morrer." Estava completamente desesperançosa. Deixa eu te explicar uma coisa, gente. Eu sei que ainda hoje, nos dias atuais, milhões de pessoas pelo mundo passam fome e morrem por conta da fome. Porém, a fome que nós temos no mundo hoje é uma fome política. Por que política? Porque existe sim uma quantidade de alimentos no mundo suficiente para alimentar todas as pessoas e muito mais, tem muito mais alimento do que gente. Porém, esse alimento, ele não é distribuído para todas as pessoas por razões políticas, políticas e geopolíticas, entenda como quiser, sabe? Mas que tem alimento, tem. Naquela época era diferente, gente, principalmente nessa região onde está se passando essa história. Era uma região desértica, uma região escassa, já nem estava chovendo. Então, você vê durante a história populações inteiras sendo dizimadas por falta de alimento. Porque se não chovesse, se não tivesse como plantar e colher, e os animais não fossem suficientes, uma hora ia faltar alimento mesmo, não tinha jeito. Era o caso dessa viúva. "Olha, só tem um pedaço aqui de ingrediente para poder fazer uma comida para mim e para o meu filho. E depois nós vamos morrer, não tem mais nada." Aí o profeta Elias fala assim: "Ó, ok, eu sei que você precisa preparar o seu alimento para você e para o seu filho, só que antes, faz uma refeição para mim." Isso nos soa, se você é alguém que está aqui me assistindo, no contexto geral, uma primeira perspectiva, isso nos soa até com uma crueldade do profeta. Não é verdade? Parece uma atitude até anticristã, né? A mulher está ali passando fome, só tem um pedaço, um pouquinho de comida para ela e para o filho dela. Aí o profeta vai pedir para que ela faça comida primeiro para o profeta. Parece algo cruel, né, gente? Mas na verdade, Elias, ele entendia uma dinâmica do mundo espiritual que vale para aquela época e vale ainda para os dias de hoje. Que dinâmica é essa, Tiago? É o princípio do sacrifício. Tudo que nós entregamos para Deus, Deus nos retorna de maneira multiplicada, sacudida, transbordante, gente.
tudo. E naquele momento, Elias era a representação de Deus na face da terra. Elias, ele prepara uma forma daquela mulher entregar o pouco que ela tem para ele, e como consequência, aquela mulher teria o suficiente para se manter sustentada por muito tempo. Nós vemos, por exemplo, lá no Gênesis, Abraão, quando ele encontra Melquisedeque, e antes mesmo do dízimo ser instituído no Antigo Testamento. Tiago, o dízimo é do Antigo Testamento, é do Novo Testamento. Gente, tem um princípio espiritual que vem antes do dízimo. E Abraão entendia isso. Abraão, ele pega parte da sua riqueza e dá ao sacrifício, e dá ao sacerdote Melquisedeque, mesmo antes das instituições das leis de dízimo do Antigo Testamento. E lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus do Novo Testamento, nós vamos ler que Melquisedeque era um sacerdote do Senhor. Abraão, ele entrega as suas ofertas, ele entrega as suas riquezas, parte das suas riquezas para aquele sacerdote, como uma representação de que estivesse entregando para Deus. E Deus abençoa e prospera Abraão de uma maneira inigualável. Dessa mesma forma, Elias está criando um contexto para que essa mulher ela possa entregar um sacrifício para o homem de Deus, porque ele sabia que se ela oferecesse aquilo para o homem de Deus, Deus iria abençoar ela de modo tipo uma multiplicação incontável, uma coisa assim fora de série, sabe? E é interessante que ela, olha, versículo 15, ela fez conforme Elias disse. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Toda entrega que você faz para Deus, toda entrega que você faz para Deus, numa perspectiva humana, você está perdendo. Mas numa visão espiritual, você está investindo e aquilo tem grande retorno sobre a sua vida. Toda entrega que você faz para Deus, se você olhar pelos olhos da carne, você está perdendo. É por isso que quando você investe tempo, quando você se dedica, por exemplo, às coisas do Senhor, as pessoas que vivem com você, mas não têm uma aliança com Deus, elas acham que você está perdendo tempo da sua vida. Fala, é ali, ó, mais um, ó. Tá aprendendo ali o discurso dos bestas. Tá dando dinheiro para pastor. Tá perdendo tempo na igreja lá. Discurso de manipulação, religião, perda de tempo, desperdício de vida. Porque elas estão olhando com os olhos da carne. Se você olhasse com os olhos dessa viúva, a viúva ia pensar, peraí, eu só tenho comida para mim e para o meu filho. Aí eu vou perder a minha comida, a comida do meu filho para dar para o profeta? Porque os olhos da carne não conseguem entender um princípio espiritual. Olhe agora com os olhos do Espírito. A pessoa que está criticando você por se entregar a Deus, ela não sabe que você está fazendo um investimento cujo retorno é inigualável. Não tem nada que você entregue a Deus que Ele não te devolva melhorado. Você entrega o teu coração a Deus, Ele te devolve melhorado. Você entrega um relacionamento a Deus, Ele te devolve melhorado. Você entrega uma decisão a Deus, Ele te devolve melhorada. Você entrega uma estratégia a Deus, Ele te devolve melhorada. Não tem nada que você entregue a Deus que Ele não te devolva melhorado. Se aquela viúva fosse incrédula e ela simplesmente se prendesse ali na escassez temporária, fala, não, vou guardar aqui para mim, para meu filho, esse profeta que se vire, ele iria morrer, ia perder a bênção. Mas por ter dado comida ao profeta, a Bíblia fala que Deus trouxe uma grande provisão para a vida daquela mulher. E enquanto a chuva não voltasse, ela teria uma provisão sobrenatural. Por quê? Porque, primeiro, ela entregou a Deus. Gente, isso fala muito a respeito de nós termos fé para entregarmos a Deus aquilo que está no nosso coração, muitas vezes aquilo que governa o nosso coração. É preciso ter fé para entregar um sentimento a Deus. É preciso ter fé para entregar finanças a Deus. É preciso ter fé para entregar uma decisão a Deus. É preciso ter fé para entregar tantas coisas que nos nossos olhos carnais nós achamos que estamos perdendo. Olha, eu não sei aqui, eu confesso, eu não sei se esse devocional está sendo tão didático quanto deveria, mas eu confesso que eu estou insistindo nisso porque eu sei que tem alguém aqui que precisa ouvir isso.
Que tem alguém aqui cuja direção, cuja luta no coração está sendo entre entregar ou não algo a Deus. E você está ouvindo uma história sobre alguém que, nos olhos carnais, ao entregar algo, estava perdendo, mas pela perspectiva espiritual, estava investindo. E ela recebe um retorno muito maior do que aquilo que ela entregou. Ela entregou, gente, uma refeição para o profeta. Uma só. E ela recebe provisão para muitos e muitos e muitos e muitos dias. Eu não sei quanto aquelas pessoas comiam por dia naquela época, né? Talvez pela escassez de alimentos. E até hoje mesmo, tem pessoas que têm o costume de comer apenas uma vez no dia, outros comem 2 vezes, outros comem 3 vezes, não sei. Mas eu sei que ela teve provisão para muitos dias. Por quê? Porque esse foi o resultado da fé que ela teve para primeiro entregar o pouco que ela tinha para Deus. Talvez você diga assim, Tiago, mas o que eu tenho é tão pouco. Mas esse pouco é o suficiente para você gerar uma revolução no mundo espiritual. Quando você entrega o pouco que você tem. Tiago, eu tenho um pouco tempo. Entrega esse pouco tempo a Deus. Talvez você fale assim, Tiago, eu não tenho tempo de fazer, de pôr um culto que dura 2 horas hoje. Pela sua dinâmica de trabalho, de correria, de família, sei lá o quê. Mas se você tiver 10 minutinhos, entregar 10 minutinhos por dia a Deus, meu irmão, desses 10 minutos, Deus pode fazer uma revolução na sua vida. Tiago, tem um sentimento específico, você está falando aí, está surgindo aqui um sentimento no coração, uma lembrança, é um perdão que eu tenho que liberar para uma pessoa, mas eu tenho razão na história e não quero liberar esse perdão, meu irmão. Deixa o orgulho de lado, peça perdão, libere perdão, entregue perdão, resolva isso com a pessoa. Talvez a sua entrega seja uma entrega financeira, seja alguém avarento. Né? Eu sei que tem pessoas que não gostam de ouvir sobre finanças, até porque tem muita gente que de fato usa o discurso de fé para abusar, né, nesse sentido. Mas muitas vezes teu coração é avarento e a tua entrega para Deus vai libertar o teu coração da avareza e vai gerar também um retorno da parte de Deus para sua vida. Deus quer te abençoar, mas para que você seja abençoado é preciso que a porta da fé seja aberta com a chave da entrega. E a entrega que faz com que portas do mundo espiritual sejam abertas na sua vida. Mas eu te convido a discernir as situações da sua vida com os olhos espirituais. Essa mulher poderia perder tudo o que ela teve se ela tivesse apenas uma percepção natural, uma percepção racional. Mas nós estamos aqui ouvindo essa palavra, que temos o Espírito Santo de Deus no coração. Nós precisamos ir além, precisamos enxergar as dinâmicas espirituais que ocorrem ao nosso redor e entender o poder da entrega, o poder do sacrifício e a revolução que Deus pode fazer na nossa vida quando nós entregamos nosso ser aos pés deles. Aos pés dele, perdão. Quando nós entregamos algo que está no nosso coração aos pés de Jesus. Quando nós entregamos uma decisão, um caminho, um sentimento, uma estratégia, uma entrega. Você sabe qual é. E quando você entregar, eu te desafio, faça a prova do Senhor. Faça a prova do Senhor. Porque Ele vai fazer coisas na sua vida que estão paradas até hoje, porque você ainda não entregou. E quando você entregar, as portas do céu vão se abrir sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre a sua família. Isso não é uma palavra motivacional, isso é um princípio espiritual que eu oro e desejo que você entenda e abrace essa realidade no seu coração. Amém, gente? Vamos orar juntos? Santo Deus, sou grato a Ti, Pai, por essa palavra. Eu oro para que o Teu Santo Espírito ministre em nossos corações o Teu desejo, a Tua direção, a Tua vontade. Meu Pai, nos dá fé, nos dá coragem, nos dá iniciativa espiritual para sermos fiéis e obedientes a Ti, Pai. Entregarmos tudo o que nós precisamos entregar. Nos dá discernimento. Eu oro, meu Deus, por discernimento espiritual. E eu faço um pedido especial, Senhor. Eu estou no online, não consigo impor as mãos sobre a cabeça de ninguém aqui agora. Mas eu te peço para que o Senhor dê visão espiritual a todos os que estão orando comigo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. O seu like ajuda muito para essa transmissão chegar a outras pessoas. Eu te convido a estar conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o seu dia mergulhando aqui na Palavra de Deus. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e antes de sair, deixa um comentário aqui embaixo sobre como Deus falou o seu coração através dessa palavra, tá bom? Shalom na tua vida, Deus abençoe a todos, a gente se vê por aí, até a próxima, tchau, tchau!